o Romero tocou num ponto importante ali, que é o lugar de fala, né? Nós, dois homens, falando aqui sobre a mulher na música do século XX. Infelizmente, ainda temos poucas mulheres falando de rock and roll, de música no YouTube. Tem, a gente conhece algumas e tudo, só que a gente queria que fosse muito mais. A grande maioria é homem. E a gente não conseguiu nenhuma que estivesse disponível hoje à tarde para estar aqui com a gente, falando também. Então, com todo o carinho, respeito e admiração que temos por elas, também fica uma live em homenagem, né, Romero? É homenagem. A fala é delas. Quem tem que se definir e que falar são elas sobre elas, né? A gente tem o homem, quando vai versar sobre essas coisas, ele só tem que ter esse cuidado de que ele não fala por elas. Isso, exatamente. Ele não faz isso. Foi um ponto até recentemente de um... Não vou ficar falando nome não, senão acaba revivendo as coisas, mas que ele foi falar, na minha opinião, um erro do feminismo é isso e aquilo, aí você tem que virar e falar, querido, não cabe a você apontar isso, deixa que elas apontem, e elas... Não cabe a você, você não está aqui para tutorar nada, você não está aqui para dar aulinha de nada, né? Ou seja, você tem que saber o que... como disse o nosso Sérgio Sampaio, cada lugar na sua coisa, né? Claro. Nesse contexto, a sua opinião não interessa, né? Não importa. Romero, se a gente voltar algumas décadas no tempo, a presença feminina na música não era exatamente uma novidade, né? Mulheres sempre cantaram. Agora, o que muda no século XX é outra coisa. O que muda é a profissionalização da música. Quase não consigo falar essa palavra. Profissionalização na música. A partir da indústria fonográfica, do rádio, dos discos e depois da televisão, a música vira um mercado gigantesco. E nesse mercado, durante muito tempo, quem manda são os homens. Ainda são, né, na sua maioria. Produtores, executivos, compositores, empresários. Você citou isso aqui. Nesse cenário, muitas mulheres entram como intérpretes, mas nem sempre com controle sobre as suas carreiras. E algumas figuras se tornaram absolutamente gigantescas, como no caso da minha grandíssima Billie Holiday, que eu amo, e eu estou devendo uma live sobre ela aqui, que transformou o jazz com uma interpretação profundamente pessoal. A Ella Fitzgerald também, uma das maiores vozes da história da música popular. Mas mesmo sendo... né, mas mesmo sendo essas artistas, elas enfrentavam um sistema que muitas vezes queria moldar a imagem delas. Quando a gente olha para esse começo do século XX, o que você acha que representa essa presença feminina na música? Ela é um sinal de transformação social ou ainda é um espaço bastante controlado pela indústria? Acho que tem as duas coisas. Eu acho que é importante a gente entender que a trajetória da mulher na música do século XX, ou seja, a partir do momento em que você tem, como você falou, a indústria, né? Ou seja, você passou a reproduzir a música no 78 rotações, depois no LP, 8-track, cassete, etc., porque aí você passa a ter indústria, a música deixa de ser algo tão efêmero e passa a ser, então, uma máquina de produção. Eu acho que a trajetória delas acompanha muito a história também do feminismo no século XX, porque no final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, você tem o que as historiadoras chamam de primeira onda do feminismo, e que é basicamente centrado em direitos civis e políticos, né? Direito à educação, direito ao trabalho, direito a voto. Ou seja, a mulher tentando ocupar, já na sociedade mais moderna, um espaço mínimo. Sim. Um espaço mínimo, gente. Estamos falando de um espaço mínimo, né? Elas ali transformadas por 1.800 anos em um acessório. Então, nesse momento, elas buscando esse espaço de mínima dignidade. E aí você tem o início dessa presença feminina na música profissional, graças, lógico, à expansão da indústria cultural, né? Rádio, discos, espetáculos. E aí você tem essas primeiras cantoras reconhecidas numa estrutura, obviamente,
fortemente masculina, os homens controlavam as gravadoras, as editoras, a produção musical, as rádios, tudo. A maioria das composições era feita por homens. A figura feminina, muitas vezes, ou como uma intérprete ou como uma musa, né? Não como uma autora. Inúmeras imagens de violência contra a mulher e misoginia assim, absolutamente explícitas nas canções. Mas aqui você tem um primeiro marco de alguma visibilidade pública, ou seja, a música acompanhando essa trajetória de busca de direitos das mulheres. Na segunda onda do feminismo, que é a partir dos anos 60, né? E aí muda bem, Simone de Beauvoir, dali até 80, mais ou menos, né, que aí você já amplia a agenda, seja que a igualdade no trabalho, autonomia sobre o corpo, sobre a sexualidade, já tem uma crítica ao patriarcado, já tem uma representação cultural da mulher. Então, aqui você tem uma transformação que é fundamental, com muitas artistas assumindo mais autonomia criativa, compondo suas próprias músicas, criando identidades artísticas. Pela primeira vez, a mulher falando de si mesma, definindo o que é os seus sentimentos, o que é ser mulher. Então, mais mulheres como cantautoras. A gente vai falar disso depois, né? Mais detalhadamente, mas marcos nesse sentido, né? Marcos nos Estados Unidos, na primeira grande leva de cantautoras, né? Carole King, Laura Nyro, Carly Simon, Joni Mitchell, e como que isso se espalha por outros brasileiros. Lógico, você tem cantautoras anteriores a essas, né? Mas aqui você tem a explosão disso no Brasil bem depois, né? Apesar de você já ter Rita Lee, você já ter, enfim, seja Dolores Duran, mas você vai ter realmente um boom em 1979, mas você tem as letras começando a expressar as experiências femininas em primeira pessoa, artistas desafiando os padrões tradicionais ali, inclusive os padrões tradicionais de feminilidade, né? Então, ou seja, a música se tornando para as mulheres um lugar de expressão política, cultural da experiência feminina, trazendo os debates que vinham do movimento feminista. Brasil, lógico, a gente pode destacar Rita Lee, Joyce, né, nesse período aqui, como Ângela Rorô, enfim, Marina, mas não é acaso que essas coisas coincidam, sabe? Primeira onda do feminismo, segunda onda, com essa questão eclodindo na música, né? E a terceira onda do feminismo, né, que já é da década de 90 em diante, que aí você já tem discussão sobre identidade, diversidade, interseccionalidade, autonomia individual, você não tem mais um único modelo de emancipação feminina, você tem múltiplos feminismos, né, há múltiplas formas de ser mulher, e essas formas não podem ser definidas pelo homem, né, não é ele que define e não é ele que legisla sobre o corpo feminino, tudo isso. Então, você vai ter uma nova onda de artistas, né, que vão procurar explorar vários desses papéis, e aí você vai ter mulheres assumindo mais papéis de produtoras, empresárias, compositoras, narrativas ali que vão abordar raça, identidade, corpo, subjetividade. Você amplia muito esta questão, né? Autoras até falam de feminismo pop, feminismo midiático, né, que você tem discurso de autonomia, mas que convive também com estratégias de marketing, de consumo cultural, porque afinal nós estamos falando de indústria, né? Não tem como fugir dessa questão. Mas assim, a música popular, ela não reflete só questões, ela reflete tudo, né? Ela reflete também as próprias transformações que esses feminismos sofreram e como que ela claramente participa da construção do imaginário do que significa tudo isso, do que significa ser mulher em cada uma dessas épocas. Isso é uma questão muito forte. A gente também não pode acabar, como algumas pessoas erradamente fazem, gerando cancelamentos por anacronismos, né? Por você olhar uma época e não entender como aquela canção, como aquela é, é, artista, ou homem ou mulher, refletia a realidade ali daquele momento. Mas, assim, há, claro, um aumento da presença da mulher já desde o início já nas primeiras
décadas ali, no surgimento do rádio, as cantoras, as intérpretes, elas criam um espaço, elas abrem as estradas, né? Inicialmente, majoritariamente como vozes, né? Sem muita participação em composição, produção, com uma ou outra grande exceção. A visibilidade cresce, a estrutura ainda é, logicamente, muito patriarcal. Então, ou seja, eu acho interessante a gente fazer um recorte grande assim, para ver Claro. como que todas essas épocas, né, anos 20, depois anos 40, 50, anos 60, anos 80, eles vão refletir muito de como era essa busca de espaço da mulher na própria sociedade. E sempre há aquelas muito à frente do tempo. Sim. Né? O gênio, né, ou a gênia, se você preferir fazer um neologismo, está sempre à frente do tempo. Né? Isso é fato. Você escuta. E às vezes vai demorar a ser reconhecida, sim. A Kate Bush apanhou pesadamente da imprensa inglesa até ser uma. Assim. Quase não A maior falha. artista inglesa de todos os tempos, assim, e ser laureada todo ano ela ganha um prêmio, todo ano ela ganha 2, 3 prêmios, 3 homenagens, mas ela apanhou muito até chegar nesse ponto, e apanhou muito da imprensa masculina, porque as mulheres sempre compraram a Kate Bush. Mas é isso. Tem até um grande pesquisador, que você já entrevistou ele aqui, o Rodrigo, né? Faur. Ele, grande pesquisador de cantoras, né? Vejo no Brasil alguém que tem uma pesquisa mais profunda que a dele, não. Sim. E ele sempre colocou que muitas carreiras de cantoras foi sustentada pelo público feminino e pelo público LGBT, sobretudo gays, né? Sim. Ou seja, sempre foi algo, sempre não, muitas vezes teve a margem, né? Assim, a margem, né? O que a sociedade ali em sua rigidez coloca a margem, que seja a margem.